O que são as criptomoedas, pessoal? Muitas pessoas, como falei, têm informações vagas do que é uma criptomoeda. Por que é importante uma criptomoeda? Como que ela interfere na sociedade? Por que investir nela? É interessante eu pegar uma parte do meu capital e guardar em criptomoedas. Por que eu não vou atentar somente nos investimentos, onde a comunidade está indicando, mas em paralelo a isso eu vou também estar guardando as minhas criptomoedas? Porque é preciso sim você ter um equilíbrio. Você tem que aprender a fazer a sua diversificação e aprender como lidar com o teu dinheiro. Porque se você não sabe lidar com o dinheiro, você vai caminhar para aquele grupo de pessoas que apenas trabalha pelo dinheiro. Nunca, nunca, nunca o dinheiro vai trabalhar para ela. E a ideia daquelas pessoas que abrem a mente, né, que entendem um pouco mais do mercado financeiro, principalmente do mercado de criptomoedas, é chegar um momento em que a gente possa fazer o nosso dinheiro trabalhar pela gente. A gente chama isso de liberdade financeira. Como que eu entendo a questão das criptomoedas? Primeiro, elas são divididas em duas. Você tem o Bitcoin e você tem as outras criptomoedas. Então o Bitcoin ele é uma criptomoeda. É a moeda pioneira, é a base do mercado. A referência da segurança, a referência que nós temos hoje das outras criptomoedas, elas são baseadas no que o Bitcoin traz pra gente. Então todas as outras foram criadas baseadas na ideia do Bitcoin. Lógico, tem as melhorias, tem as funcionalidades que vieram através desse mercado, mas ela é a pioneira e ela é a base do mercado. Tanto é que quando o Bitcoin começa a subir muito, as outras criptomoedas elas vão seguindo o fluxo também do Bitcoin. Não de repente da mesma proporção, muitas vezes sobe um pouco mais, um pouco menos, mas no longo prazo, a que mais subiu foi a do Bitcoin. Vocês vão entender um pouquinho porque nós temos nesse primeiro momento a parte teórica e eu vou mostrar para vocês um pouco da parte prática, tá? As principais características. O que torna o Bitcoin tão importante? O que torna o Bitcoin algo que tem chamado a atenção do mercado? Principais características. A descentralização. Tiago, o que é descentralização? Não existe um governo que coordena aquela criptomoeda. Não existe um governo que vai ditar se vai subir o preço, se vai descer o preço. O que dita isso é a demanda, a oferta e demanda, a procura. E o que eu acabei de mostrar aqui é o que traz as pessoas a entender o Bitcoin e as criptomoedas e começar a entrar nesse mercado, porque ela começa a entender primeiro, é descentralizado. Não tem como um governo ir lá mexer, não dá para você mudar, por exemplo, se eu tenho um Bitcoin, eu vou fraudar aqui e vou dizer que eu tenho 3, não dá. Porque existe uma segurança, os governos, quanto mais os governos vai passando os anos, eles vão criando mais moeda. Por que os governos vão criando mais moeda? Para atender uma demanda. O projeto que existe hoje das moedas, ele é falho. E para burlar esse defeito, eles vão lá e criam mais moedas. Por isso que vem a questão da inflação. E quanto mais se cria mais moedas, menos valor aquela moeda tem. É só você, por exemplo, pegar o real. Um real, há 10 anos atrás, você pegava esse um real, ou no caso 100 reais, por exemplo, você comprava uma quantidade de coisas. Hoje, 100 reais, você compra, às vezes, 3 vezes menos do que você comprava com 100 reais há 10 anos atrás. Por quê? Porque vai desvalorizando. Por quê? Porque não é limitada a oferta. Quando tu vai apertando o cerco, eles vão criando mais notas, mais moedas, isso gera inflação e isso vai desvalorizando a moeda. Contrário do Bitcoin, que tem uma oferta limitada. Se ele tem uma oferta limitada e vai chegar um momento que não tem mais Bitcoin, a tendência é quem tem o Bitcoin é cada vez mais o quê? Se valorizar. Então a busca por causa da descentralização, por causa da oferta limitada, por causa da segurança. Tem mais de 15 anos que o Bitcoin existe. E até hoje ninguém conseguiu fraudar o Bitcoin, por causa da sua camada de segurança. E tudo que eu estou dizendo aqui, é lógico que eu não vou entrar a fundo, não vou entrar em detalhes, porque o objetivo aqui é clarear a sua cabeça. É fazer você buscar mais informações, fazer você estudar, é fazer aquele gatilho, poxa cara, eu preciso entender mais e eu preciso dominar mais sobre isso. Então, uma vez que eu entendo as características do Bitcoin, da sua descentralização, da oferta limitada e da sua segurança, eu começo a entender por que ele é chamado de ouro digital. Por quê? Porque ele tem um valor agregado. Por que hoje, até empresas que têm minas de ouro, estão pegando seu patrimônio, uma parte do seu patrimônio, estão investindo em Bitcoin? Porque o Bitcoin, ele se assemelha muito ao ouro. A diferença do Bitcoin para o ouro é que o ouro, por exemplo, se você tiver hoje 10 mil reais em Bitcoin, praticamente, se você quiser, ninguém vai saber que você tem. Você vai andar para lá e para cá, você vai viajar, você vai para outro país. Você consegue fazer isso. Agora, tenta fazer isso com 10 mil reais em barras de ouro. Você corre o risco de ser roubado, sequestrado. Vão parar você na Receita Federal para querer saber de onde você conseguiu isso. Então, o Bitcoin ele tem
boas características que o ouro tem, só que algo a mais. Por isso que ele é dito o ouro digital. E aí, logicamente, você vai buscar mais informações, você vai entender, mas é importante você entender a característica que tem hoje o Bitcoin no mercado financeiro. Por isso, cada vez mais empresas, cada vez mais bancos, por mais que eles não digam para você, mas se você estudar, você vai ver que isso é de fato. Até governos hoje estão investindo em Bitcoin como reserva de valor. Pensando não somente no Bitcoin hoje, mas também no longo prazo. Antecipando algo que eles já estão prevendo. Que é o quê? Cada vez mais o crescimento do Bitcoin. Então, uma vez que eu entendo sobre o Bitcoin, né? Eu vou entender agora sobre as criptomoedas. Várias categorias, diferentes funções. Desde sérias, né? Como stablecoins, smart contracts, até mais arriscadas e especulativas como meme coins. Então, as criptomoedas, fora o Bitcoin, são chamadas de quê? De altcoins. O que é altcoins? São todas as criptomoedas fora o Bitcoin. E dentre essas altcoins, você tem as stablecoins, as funcionais e as meme coins. Tiago, por que eu estou aprendendo sobre isso? Porque é importante você entender a diferença de cada um. Por que, dependendo da tua situação, você tem que ter uma parte guardada em stablecoin e outra parte guardada em Bitcoin? Você vai entender agora por que você tem que fazer isso. Primeiro, o que são stablecoins? São moedas que são pareadas com alguma moeda, por exemplo, o dólar, que eu trouxe aqui, o Tether, o USDT. É uma moeda que ela é pareada com o dólar americano. É a stablecoin mais usada do mundo. Muito utilizada para trading e exchange. Por que usar uma stablecoin? Porque ela tem menos variação. Um outro exemplo que eu tenho para deixar uma parte do meu capital em USDT é aquele capital que você não está pensando no longo prazo, está pensando no médio prazo. Você quer proteger, por exemplo, eu quero proteger o meu capital contra a inflação do real e eu quero acumular dólar. Quando eu acumulo o USDT, eu estou acumulando dólar. O dólar digital. Então é aquele capital que eu não pode sofrer tanta oscilação. É um capital que eu quero deixar ali, mas em algum momento eu posso usar para pagar um boleto de um banco, eu posso precisar para pagar um Uber, eu posso precisar para fazer algum pagamento de alguma maneira, então eu preciso que esse capital não fique refém do sobe e desce. Então, essas moedas servem para proteger contra a volatilidade, enviar valores rapidamente e usar em protocolos DeFi. Lastreada no dólar, a stablecoin mais usada do mundo e muito utilizada para trade e exchange. Então, quando você fala stablecoin, é uma moeda que ela é lastreada em uma moeda física. Tem a DPix, que é lastreada no real. Então existem outras. Eu coloquei como exemplo aqui o SDT para você entender qual é o tipo de criptomoeda e ficar mais fácil. E tem as funcionais. Por exemplo, a Ethereum. É a primeira rede de contratos inteligentes, base para a maioria dos tokens e dApps. Então, essa criptomoeda, ela tem uma funcionalidade. Não é simplesmente, é uma criptomoeda. Não, ela tem uma funcionalidade. Existe uma característica. E muitas pessoas, quando guardam numa criptomoeda, geralmente a pessoa faz aí a seleção das 10 principais ou 5 principais para poder acumular, ela busca saber qual é a função dela. E isso acaba, de acordo com a função, atraindo mais ou menos adeptos àquela criptomoeda. Por exemplo, a gente usa muito a BNB, Binance Coin, usado para pagar taxas reduzidas na Binance. Não só na Binance, né? Hoje a gente usa muito a Token Pocket. E a gente usa também, a gente chama de taxa de gás, né? Participa de lançamentos e no ecossistema BNB Chain, né? Que é o BNB Chain, é a rede que a gente trabalha hoje, que a gente mais usa na Token Pocket. Então, é uma altcoin o quê? Que tem uma funcionalidade, tá certo? Outra opção aqui, ó, Solana, blockchain de alta velocidade, foco em escalabilidade. Dentro das funcionais, pessoal, tem várias outras ramificações. Eu não quis me prolongar aqui para não ficar tão demorado, cansativo. Mas dentro das funcionais tem as só de smart contracts, tem várias outras funcionalidades, mas eu coloquei dentro das funcionais. Tem também, por exemplo, as meme coins, que não tem uma funcionalidade, ela tem tipo uma homenagem, ela é criada para homenagear alguma coisa, por exemplo, Dogecoin, a foto dessa cripto é um cachorro. E aqui, ó, hoje é aceita como forma de pagamento em algumas lojas, ganhou popularidade por causa do Elon Musk. Na verdade, ela já estava bem no mercado, já conhecida. Mas quando o Elon Musk falou dela, de fato, deu um boom. Tem gente que gosta de investir nesse tipo de criptomoeda, porque pegou lá embaixo e bota lá um dólar em cada uma, né? E vamos ver o que acontece. A Shiba, criada como Dogecoin Killer, virou uma das maiores meme coins em valor de mercado. Tem também a Pepe, lançada em 2023, viralizou rapidamente, teve grande valorização em pouco tempo. Então, assim, geralmente uma meme coin você não vai comprar para deixar guardada lá durante muito tempo, a não ser que seja um valor pequeno, um valor simbólico, vão colocar ali 10 dólares, vamos ver o que vai acontecer lá. Então, não é inteligente você deixar um valor muito alto numa meme coin. Até porque com 10 dólares você compra 1 milhão de moedas, digamos assim. E por que nós fizemos esse treinamento? Primeiro, para clarear a sua cabeça, entender as diferenças.
por que o Bitcoin, por que as altcoins, né, uma stablecoin funcional, para você entender um pouco essas diferenças, que não é só o Bitcoin, não é só o SDT. Existe um mercado gigantesco que está lá disponível para a gente ganhar dinheiro com ele, só basta o que? Buscar entender.